Tudo bem? Como foi a semana? Repleta, cheia de imprevistos. Pelo menos por aqui foi assim, uma semana muito tumultuada. Tanto é que estou atrasando na gravação e até peço desculpas, né? Não foi pelo esquecimento do pessoal todo que posta, mas foi um problema meu. E antes que eu caia nesse lance do julgar, que foi algo que a semana passada a gente falou, né, da necessidade do silêncio, da escolha das palavras, do cuidado que se tem que ter com o que se fala, como se fala, e quão difícil é a gente saber ouvir. E caímos normalmente em algo chamado julgamento. Julgamos com muita facilidade. Gente, a mídia tá cheia. O pior julgamento que eu acho que tem é quando a pessoa, por exemplo, que está acontecendo, né, no esporte, que atribui ao outro, né, o macaco. Não, eu fico pensando, não? Que conceito? Porque aqueles que chamam o outro de macaco provém de onde? Do peixe. Se é a linhagem da evolução, somos todos macacos. Ou então você é um vagabundo. Quando nós não sabemos o que é que acontece, qual é a história que corre por trás disso tudo. Então esse juízo que se tem a respeito de alguma coisa, isso é julgamento. E todo julgamento, ele é subjetivo. Cada um tem uma opinião. Cada um tem um conceito. Cada um tem, né, a sua forma de ver as situações. Então o julgamento nada mais é do que a expressão da sua opinião sobre algo ou alguém. E quem disse que você tem razão plena, total? Ou quem disse que você tem todo o conhecimento de causa para julgar? E nem sempre, e é por isso que nem sempre um julgamento ele possa ser justo ou imparcial. Por quê? Ele está sempre ligado à forma como cada um vê situações. A experiência pessoal. Então, o grande cuidado no julgar. Se eu não me dou bem numa situação, e sempre eu vou procurar falar mal daquilo. Eu não consigo mudar nem de opinião a respeito do que está acontecendo. Podem perceber que hoje em dia é o que mais acontece. E é influenciado por esses preconceitos, por essas estereotipias. O fato da pessoa ser negra, branca, amarela, cor-de-rosa, laranja, abacate. É uma estereotipia, é um preconceito. Um conceito que foi estabelecido anterior a qualquer coisa. Nesse comportamento, desse julgar com facilidade, de estabelecer palavras e muitas vezes obscenidades, nós não usamos a empatia. Não levamos em consideração absolutamente nada. Valores, aspirações. Apenas estabelecemos conceitos naquilo que achamos ser o certo. Por isso que esse mundo tá uma paçoca. Por isso que todo dia a gente tem vários crimes acontecendo de preconceitos contra pessoas que são pessoas, como eu sou, como você é. Respiramos o mesmo ar. E tem gente que não admite que uma pessoa respire o mesmo ar de um ambiente. Não compartilha. É um morador de rua, é um mendigo, é um negro, é um índio.
Então nós estabelecemos em função do quê? Aliás, até desconhecemos a história. Gente, porque pelo que me consta, quando os portugueses chegaram aqui nessa terra, quem morava aqui era índio. E houve essa posse de terras que hoje os índios têm que ficar brigando aí para ter direito a morar num cantinho, numa maloca, numa oca. É justo? Não sei. Não gosto de julgar. Não gosto de estabelecer um preconceito de nada, de cultura, de cor, de religião. Ai, porque religião X, ou é macumbeiro, ou é evangélico, ou é do sétimo dia, do primeiro, não importa. São pessoas iguais, igualzinho a mim, igualzinho a você. Por isso precisamos refletir sobre julgamentos, refletir do que é que estamos fazendo com essa expressão normalmente maliciosa em relação a absolutamente tudo. Temos que procurar uma distância em julgar o outro e julgar um pouco mais a si. Vê o que você está fazendo. Ter o mesmo ato incrível desses conceitos, porque eu também erro, como qualquer pessoa erra. Eu não conheço ninguém que seja perfeito. Nós ouvimos uma notícia e já estabelecemos. Nós tivemos aí, eu ouvi muito sobre a história do transplante do Faustão. Ai, furou fila, isso. Não sei, gente. Eu não tava lá. Você tava? Ah, ele tem dinheiro. Tem dinheiro. Eu conheço um monte de gente que transplantado e que não tinha dinheiro. E que não tem dinheiro. Eu não sei. Eu não posso prestar um juízo em cima da minha ignorância. Não posso imaginar o que possa ser. Independente do fato de ter ou não ter dinheiro, de ser branco, preto, amarelo, cor-de-rosa. É mais fácil ter uma opinião da vida do outro do que estabelecer conceitos produtivos na própria vida. E é isso que nós temos que melhorar. Preste atenção no seu comportamento. Preste atenção na facilidade com que as palavras borbulham da tua boca nesse julgamento. Eu li uma frase do Oscar Wilde, eu achei maravilhosa, que tem tudo a ver com esse julgamento. Que diz assim, que no início os filhos amam os pais. Depois de um certo tempo, passam a julgá-los. Raramente, ou quase nunca, os perdoam. E é o que acontece. Daquele amor, da mãe ter que sair 2 minutos, a criança quase falece, passa a julgar e estabelecer. E até apontar como culpa, depois numa idade adulta, de que o responsável por aquela escolha que eu estou fazendo na idade adulta é pelos erros dos meus pais. Meus pais erraram. Acredito que os seus também. Como vocês, como pais, erram. E existe essa instância do perdão e da compreensão, que na idade adulta, nos conceitos que eu tenho hoje, é resultado de experiência de vida. Não adianta eu apontar, montar uma barraquinha no meu passado e querer viver só lá para culpar aquilo que não foi, no meu julgamento, adequado ou necessário para minhas escolhas de hoje. Eu achei muito interessante essa colocação.
esse fato, e é um fato que realmente acontece. Então, a falta do perdão, nós somos pessoas iguais nesse contexto e diferentes pelas experiências, pelas histórias. Então, não cabe a nenhum de nós estabelecer, principalmente na nossa ignorância, o que é que está acontecendo com a vida do outro. Por que tomou determinada decisão? Por que deixou de fazer? Então, olhe bem para o que você está fazendo. Nosso caminho, as nossas escolhas, necessariamente não são certas e não são absolutas. Então, dê a liberdade ao outro na sua expressão, na sua crença, no seu partido político, no seu time de futebol, preferências de roupas. A liberdade de viver com a mesma liberdade que você quer viver e fazer suas escolhas. Quem julga não tem tempo para amar. Amar, aquela coisa de troca gostosa, de aconchego, de carinho. E quantas vezes, nós ouvimos que às vezes uma pessoa nos conhece e fala, nossa, arrogante, orgulhosa, isso. E depois da convivência, tem a grande oportunidade de descobrir que não é bem assim. Que nós podemos ser boas pessoas. Esses preconceitos, essa primeira impressão que passa, é resultado da minha ignorância. Da minha ignorância de não ter convivido com você. E de você não ter convivido comigo. Então, antes de julgar, conheça, informe-se em fontes fidedignas. De preferência, vivencie antes de estabelecer um conceito, uma opinião ou um julgamento. Porque na convivência, no dia a dia, tudo pode mudar. Pensa nisso. Beijo.